Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Vamos retomar nossa aula aqui de Geografia, continuando falando do relevo do Nordeste, já que já falamos sobre a vegetação e o clima do Nordeste. Nessa etapa agora vamos retomar, o Nordeste, falando sobre o relevo, o Nordeste tem um predomínio basicamente de planaltos e depressões nas porções interioranas, onde a gente tem principalmente a depressão denominada como depressão sertaneja, porém ao longo do litoral desenvolve uma grande área de planície sedimentar que vai do Maranhão até o sul do estado da Bahia. Essa planície nem sempre apresenta a mesma largura, sendo mais larga nas proximidades do Golfão Maranhense. Nela, a deposição de sedimentos trazidos pelos rios que desaguam próximo à região, mas se estreita na altura do Recôncavo Baiano, que convém salientar que em diversos trechos desse litoral surgem áreas de dunas, como no Ceará e em parte do Rio Grande do Norte, bem como nas várias áreas de tabuleiros sedimentares no Rio Grande do Norte e na Paraíba, e no norte de Pernambuco, em Alagoas e parte de Sergipe. Então, ou seja, na nossa região, nós temos praticamente todas as formações de relevo, onde a gente no litoral nos encontramos ao nível do mar, em uma planície sedimentar. À medida que adentramos no continente, começamos a subir um planalto. No caso aqui de Pernambuco, a gente começa a subir o Planalto do Borborema. E do outro lado do Planalto do Borborema, nós vamos encontrar aí uma grande depressão, considerada a depressão sertaneja, que se estende desde Arco Verde até Oricuri, quando começa a subir de novo, dando aí a chamada Serra do Araripe, que é uma região também considerada de planalto, lá no outro lado da depressão sertaneja. Vamos começar a falar de cada uma dessa formação de relevo distintas e dispersas sobre o território do Nordeste brasileiro. Planaltos e chapadas sedimentares, bacias e a bacia do Parnaíba, dominam praticamente todo o estado do Maranhão e do Piauí, bem como parte do estado da Bahia, onde encontra-se com a continuidade do final das áreas dos planaltos das serras de Goiás e Minas, de origem cristalina na realidade. Nesta porção encontramos as chapadas e serras do meio norte Araripe. Nesse conjunto do relevo despontam as serras de Gurupi e Tiracambu, nos limites do Maranhão com Tocantins e Goiás, respectivamente. As serras das Alpecartas, na porção central do Maranhão, e as serras de Ibiapaba, localizado entre o estado do Maranhão e do Piauí, além da Chapada do Araripe, localizada entre os estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. O espigão mestre corresponde à porção oeste do estado da Bahia e está em uma área em contato com os planaltos e chapadas sedimentares da bacia do Parnaíba, no qual pertence à região dos planaltos das serras cristalinas de Goiás, Minas, da qual recobre algumas interferências. Então, essa é a primeira forma de planalto que nós temos na porção norte da região Nordeste. O Planalto do Borborema é de origem cristalina, localizado na porção leste da região Nordeste, destaca-se por estar justamente no centro da depressão sertaneja. E aí justamente é ela que proporciona o desenvolvimento do sertão semiárido nordestino, que, como eu falei anteriormente, na aula ao vivo que nós tivemos, eu falei que esse Planalto do Borborema funciona como uma barreira orográfica que impede a penetração de nuvens no interior do continente, fazendo com que o lado sotavento do Planalto do Borborema seja uma área com clima semiárido que corresponde ao sertão nordestino. E eu tenho também o Planalto, as chapadas e planaltos da Diamantina, conjunto de origem cristalina que faz parte da área dos planaltos da Serra Leste e Sudeste, localizada na porção centro-sul do estado do Bahia, no qual tem a retratação aí da foto, onde você aí vê
na página 385, a formação de chapadas, né? Localizado aí, o nome desses monumentos aí são o chamado Morro das Três Marias, né? Localizado lá na localização da região da Chapada Diamantina, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer essa área aí, né? Além da região do Planalto, encontramos também a Depressão Sertaneja, localizada entre as áreas da planície litorânea do Planalto e Chapadas. É uma região que resulta um intenso processo erosivo sobre o terreno cristalino do Nordeste. Nesse processo, formam diversos compartimentos do relevo dessa região. Entre eles, podemos citar os iselbergs, que são formas de relevos isolados sobre áreas de pé de planos, os chamados morros testemunhos. Então, o que é um iselberg e o que é um morro testemunho, né? Então, se você é uma área totalmente plana e próximo a essa área, ou no centro dessa área plana, você tem um morro, né? Isso quer dizer que aquele morro é chamado de iselberg ou morro testemunho. Por que morro testemunho? Porque ele, em outra época, há milhares de anos atrás, essa região era composta por várias montanhas, não é? E esse morro testemunho provavelmente era o mais alto de todos, poderia ser considerado até um pico, não é? Com mais de 4.000 metros de altitude. Só que com o tempo, não é? Todo o processo erosivo começou a ocorrer nessa região e as áreas que eram compostas por morros começou a se aplanear, virou uma grande planície, e esse morro, que era o maior de todos, ele observou todo o processo de planeamento do solo e ele rebaixou também, e como ele era o maior de todos, ele foi o último a se decompor através do processo erosivo. Ele continua lá e observou todo o processo de planeamento ao seu redor. Por isso ele é considerado um morro testemunho, porque ele testemunhou toda a área, né, de planificação da região, como você tem aí uma foto na página 386, né? Uma formação de iselberg isolado em uma determinada área. Essa região apresenta rios com características bem distintas, dependendo da sub-região em que se localiza. A região Nordeste, a hidrografia do Nordeste, ela é bem diversificada. Eu tenho rios tantos perenes, ou seja, rios que não secam, rios que têm água o ano todo, e rios temporários, que a grande maioria dos rios do sertão nordestino são considerados rios temporários, rios que secam durante o período de estiagem prolongada. Mike, sai daí, vem para cá. No caso do sertão nordestino, a maioria dos rios são rios temporários. Então, de maneira geral, podemos destacar dois tipos de rios que drenam as terras nordestinas. O primeiro, o grupo de rios permanentes ou perenes. Nesse destacamos os que fazem parte da bacia do Nordeste Ocidental, mais voltado para a porção norte e região do meio norte do Maranhão e Piauí, como o Guarupi, o Pindaré, o Grajaú, o Mearim, o Poti e o Parnaíba. Outros, como o Jequitinhonha, o Pardo, pertencentes à Bacia Hidrográfica do Leste, estão localizados no sul da Bahia. A área úmida também são rios perenes, né? Então, rios perenes são aqueles que nunca secam. São rios que têm água o ano inteiro, diferente da grande maioria dos rios do sertão nordestino, né, que são rios que secam durante períodos de estiagem prolongada. O segundo grupo de rios, em virtude das condições climáticas e de semiaridez da área onde nasce o sertão e percorre o sertão e o agreste, apresentam temporalidade, né, e completam seu curso ou parte dele. Desse conjunto podemos destacar os rios Canindé, Acaraú, Jaguaribe, Pranha-Açu e Paraíba do Norte, que fazem parte da bacia do Nordeste Oriental. Várzea Barris, Paraguaçu, de Contas, que fazem parte da bacia do Leste, além de pequenos rios espalhados pelo sertão, surge apenas no curto período de chuvas, desaparecendo assim que essas cessam, ou seja,
quando as chuvas passam, né, esses rios acabam secando, né, por isso são considerados rios temporários. A Bacia do São Francisco é um caso à parte, pois o seu rio principal assume um papel importante para os habitantes da região, drenam as suas águas, uma vez que o único rio permanente que corta o sertão nordestino é o Rio São Francisco. Isso se deve ao fato que sua nascente está localizada em uma área de clima tropical, no estado de Minas Gerais, né, na Serra da Canastra, fazendo com que, mesmo durante suas fortes estiagens, suas águas percorram o semiárido todo e desembocam em outra área de clima chuvoso. E aí, por isso, ele é considerado também o Nilo brasileiro, né? Porque o rio Nilo ele passa pelo deserto do Saara e nunca seca, tem água o ano inteiro. Ambos têm direção sul-norte, né? O rio São Francisco nasce em Minas Gerais e deságua entre Sergipe, Alagoas e no Oceano Atlântico, assim como o rio Nilo nasce no Quênia, né? E vai subindo até desaguar no mar Mediterrâneo, no Egito. E aí o rio São Francisco é considerado o Nilo brasileiro, né? Na divisa litorânea entre os estados de Alagoas e Sergipe, próximo ao povoado de Portal do Bela, nas cidades de Neópolis, no Sergipe, e Penedo e Paraguaçu, em Alagoas, é onde deságua o rio São Francisco. Até mesmo alguns dos seus afluentes, que são rios que desaguam no rio São Francisco, são considerados afluentes, como o rio das Rãs, Paramirim, Jacaré, são temporários. Apenas os afluentes localizados em áreas mais úmidas, como o Cariranha, Correntes, Grande e das Velhas, nascem em áreas tropicais, e o Pardo, que nasce nas áreas de clima tropical atlântico, são perenes. Entre os rios de Planalto é aproveitado uma fonte geradora de energia, né, contando com 5 hidrelétricas construídas no Nordeste, né, no Rio São Francisco, que aí eu tenho as usinas de Sobradinho, Mochotó, Itaparica, Paulo Afonso e Xingó, sendo que Paulo Afonso distribui-se em Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, né, além das de Três Marias, na região sudeste. Também apresentam um largo trecho navegável entre as cidades de Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, na Bahia. Fonte de vida para o desenvolvimento da economia, visto que, por meio da irrigação, favorece a agricultura ao longo do seu percurso. O Rio São Francisco recebe várias denominações, como Velho Chico, Rio dos Currais, Rio da Integração, e também chamado de Nilo brasileiro por conta das características que tem com relação ao rio Nilo lá na África, né? Muito parecido. E aí por isso ele recebe essas denominações. O rio Nilo ele desenvolveu a agricultura também muito intensa naquela região, né? Por conta justamente do desenvolvimento da área ali do Vale do São Francisco, né? Onde eu tenho o cultivo de uva, laranja, manga, né? Que movimenta a economia da região. Vamos falar agora sobre os aspectos econômicos do Nordeste. Apresenta atualmente uma população de 53.081.950 habitantes, né, e uma densidade demográfica de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar de ser a maior área de emigração do Brasil, curioso é saber que a região que foi o primeiro centro econômico do país apresenta a menor população urbana do país, apenas 69,40%. O crescimento populacional é de 1,1% ao ano, o menor de todas as regiões. Por outro lado, a economia arcaica e historicamente engessada, que ainda vive do passado agrícola, e algumas áreas industriais estanques apresentam, neste novo milênio, uma aceleração progressiva em virtude dos novos investimentos em algumas áreas pontuais. Novos ventos sopram para o Nordeste com a ajuda governamental. Diversos estados, devido a incentivos fiscais, atraem novos investimentos industriais, como o polo da Ford na Bahia,
o polo industrial portuário de Pecém em Fortaleza, além dos polos de desenvolvimento industrial portuário em Suape, que infelizmente, devido a desvios econômicos, né, por parte do governo federal, do PT, né, tiveram que fechar várias áreas ali que estava promovendo o desenvolvimento econômico do Nordeste como um todo, mas que infelizmente esses roubos acabaram deixando o país em crise. E aí algumas indústrias que se instalaram naquela região aí acabou fechando, né? Além também do polo gesseiro do Araripe, em Pernambuco, sendo aí a maior área, né, de exploração de gipsita, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Tanto é que o governo federal está construindo uma ferrovia chamada Transnordestina para promover aí promover o processo. Desculpa, eu tive que me levantar para pegar um negócio do cachorro aqui, pegou, senão ele ia morrer se não mês. Promover o processo de desenvolvimento de exploração do gesso, né, que o Nordeste é um polo muito forte no que diz respeito à exploração gesseira, né? E aí, consequentemente, escoando através da Transnordestina do gesso do sertão do Araripe até o Porto Suape, por sua vez, o escoamento para as outras áreas do mundo, principalmente para a Europa, né? E a área avícola, né, de Juazeiro e Petrolina, ou na realidade a vinícola, né, da área de Juazeiro e Petrolina, tem uma grande produção de vinhos naquela área que já virou a nível de exportação. E isso movimenta, de certa forma, um processo de desenvolvimento econômico nordestino. O Nordeste sempre foi um ponto central de diversas e intensas migrações que, juntamente com a seca sertaneja e as monoculturas, símbolo da concentração fundiária, singularizando essa conjugação de diversos fatores, tais como a concentração de riqueza social e a falta de investimento nos setores, o não investimento em uma política de geração de emprego e renda mínima. É um grande problema para o Brasil como um todo, exposto pelos péssimos indicadores sociais e piores dentre todas as regiões brasileiras. O IDH é de 0,608, taxa de mortalidade infantil de 52,3% ao ano, taxa de analfabetismo de 17,7% e uma renda per capita de 1.312, que não é uma realidade, não é? Se a gente observar, tem gente que vive com menos de R$1 ao dia no Nordeste brasileiro. Isso é uma estimativa que se foi feita, não é, pelos estudiosos, que na realidade não tem essa indicação que foi mostrada aqui no livro de vocês. A população nordeste encontra-se espalhada inteiramente nas seguintes sub-regiões. Nós temos 3 sub-regiões do Nordeste, que é a região da Zona da Mata, que corresponde à faixa oriental do Nordeste. Os fatores naturais são bastante favoráveis às atividades agrícolas em virtude do solo de massapê extremamente fértil, com clima tropical quente e úmido, o que promove aí o processo de desenvolvimento da cana-de-açúcar em latifúndios e monocultores voltados para exportação, praticada tipicamente manual. Então, eu tenho aí uma monocultura de plantation, né, da cana-de-açúcar. Essa sub-região foi desenvolvimento do cultivo similar de outras culturas agrícolas, como também o tabaco e o cacau no recôncavo baiano, né, ao qual promove o desenvolvimento da economia também da região Nordeste. Nessa região estão instaladas as maiores áreas industriais urbanas, como Recife, na região metropolitana, como as indústrias têxteis e alimentícios no Porto de Suape, Salvador, com a refinaria de petróleo Laudulfo Alves, e o polo petroquímico de Camaçari, os polos industriais da Ford, além de Fortaleza, com as indústrias têxtil, o seu novo polo industrial de Pecém. Outras zonas urbanas e industriais importantes, como a de João Pessoa, Paraíba, Aracaju, Sergipe, Maceió, Alagoas. Então eu tenho uma grande concentração industrial do setor secundário nessa área aí do litoral nordestino. O Agreste se destaca aí principalmente no setor cultural, né, no processo das festas juninas, por exemplo, né,
onde eu tenho aí o São João de Campina Grande, né, de Caruaru, né, além também dos polos têxtil, né, da área de Caruaru, de Toritama, né, o que movimenta a economia basicamente da região do Agreste. É uma área de transição entre o sertão e a zona da mata, né? E o sertão, a área mais extensa das sub-regiões nordestinas, contando com aproximadamente 50% das suas terras, corresponde a um vasto ambiente de clima semiárido, onde predominam a vegetação da caatinga, quer dizer, Mata Branca, como já falei para vocês, os rios temporários ou intermitentes, o seu solo rico em minerais, porém pobres em matéria orgânica, pois poucas que se depositaram pela vegetação caatingueira é queimada pela elevadas temperaturas e baixas umidades. As áreas de predomínio secos prolongados, com grande aridez e pluviosidade que vai do norte de Minas Gerais ao todo o sertão e predominam os polígonos da seca. O sertão é uma área de baixa densidade demográfica, de economia baseada na pecuária extensiva, de corte e agricultura tradicional do milho e do arroz, mandioca, feijão, em consórcio praticado com vales úmidos e nos sopés, além da cana-de-açúcar e do algodão. Não é? E que isso acaba promovendo aí um atraso no desenvolvimento da economia do Nordeste. Então, gente, por hoje é só. Né? Semana que vem a gente continua. Um abraço para vocês, que tenham um excelente feriado, né? Um excelente dia dos professores. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.